Olá, espero que estejam todos bem e o meu desejo é que a graça e a paz do nosso Deus esteja convosco e queremos dar continuidade ao nosso estudo da vitória da fé. E vamos ler um texto que está relacionado com o personagem que segue, que é Jefté, e vamos ler então no livro de Juízes, onde nós podemos encontrar um pouco da história de Jefté, isto para a nossa introdução e para também nós contextualizarmos aquilo que realmente nós queremos partilhar a respeito desta pessoa, deste grande vencedor pela fé, que foi Jefté. Vamos ler então lá no livro de Juízes, no capítulo 11, vamos iniciar a nossa leitura exatamente no versículo 1, iremos até ao versículo 11. E diz assim a palavra de Deus. Era então Jefté o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos e, sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tob. E homens levianos se juntaram com Jefté e saíram com ele. E aconteceu que, depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tob. E disseram a Jefté: Vem e sê-nos por cabeça para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me aborreceste a mim e não me repelistes da casa de meu pai? Porque, pois, agora vieste a mim quando estás em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: Por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon e nos sejas por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor me os der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. Amém? Até aqui a palavra do Senhor nosso Deus. Então tem sido este o tema que nós temos vindo, que à terça-feira, exatamente a falar e a desenvolver, que é a vitória da fé, isto baseados lá no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, nos versículos 32 e 34. Já falamos em três figuras que nos aparecem. Falamos de Gideão, falamos de Baraque, falamos de Sansão, agora aparece-nos então Jefté. E no caso de Jefté, o que é que Jefté teve que vencer? Jefté teve que vencer e o venceu pela fé, isto é, pela confiança em Deus, o desprezo e a rejeição. Agora Israel, neste tempo em que Jefté vem a tomar a lide das tropas e também do próprio povo de Israel e ser o seu chefe, o seu cabeça, e o Israel encontrava-se tomado ou com o seu território, parte dele, ocupado pelos amonitas. Pelos amonitas já fazia isto de 18 anos. E realmente era uma situação muito má em que se encontrava Israel por esta razão, por causa desta ocupação, a tal ponto realmente que diz no versículo 16 do capítulo 10, no capítulo anterior, que Deus olhava para Israel e via a desgraça em que se encontrava Israel. Realmente era uma situação muito triste, muito miserável, muito má, a situação em que Israel estava passando. Mas diz a palavra de Deus então que Jefté foi porque os próprios residentes de Israel, né, lá da terra de Gileade, eles foram buscar Jefté para realmente tomar as lides e levar portanto, libertar os israelitas dos amonitas que então os ocupavam e estavam fazendo aquele tremendo mal. E então o herói desta vez da libertação de Israel foi Jefté, o qual, como eu já disse, nós lemos, foi desprezado e foi rejeitado. E diz que foi desprezado e foi rejeitado pelos seus irmãos de sangue,
mas não somente pelos seus irmãos de sangue, mas também pelos seus conterrâneos, como nós podemos perceber da leitura, os quais terão apoiado com certeza os seus irmãos neste desprezo, nesta rejeição, em que ele foi totalmente colocado à parte. Mais do que isso mesmo, ele foi mesmo lançado fora, ele foi expulso da família e foi expulso até da própria comunidade. Ele foi considerado como um estorvo, alguém que estava ali a mais, e até conotado como próprio marginal e um pária da sociedade, porque realmente ele foi expulso da comunidade e ele mesmo fugiu e até diz a palavra de Deus, fugiu para uma cidade chamada Tob, e diz que até se juntaram a ele, nós vemos a palavra de Deus, homens levianos, homens realmente de uma classe baixa, ou talvez marginais, ou podemos realmente, nós entendemos desta expressão de serem homens levianos. Mas, pela fé, Jefté, ele venceu este desprezo, ele venceu, portanto, esta rejeição, e não permitiu que isso realmente o impedisse dele poder avançar e assim tomar então a lead das tropas, a lead do povo de Israel, e assim levar a melhor sobre os amonitas e libertar o seu povo desta situação que se encontrava de opressão por parte daqueles que o ocupavam, que eram os amonitas. Vemos também aqui, percebemos realmente que o seu valor foi, o valor de Jefté, ele foi totalmente desconsiderado, porque nós lemos logo no versículo 1 que realmente ele era uma pessoa de valor. Diz o texto bíblico que ele era um homem valente e valoroso. E nós, continuando a ler, e todo o texto bíblico e mais à frente, outros versos, nós ficamos a saber que ele realmente era uma pessoa corajosa, era uma pessoa que era forte, também era sábio, era controlado, era um diplomata, porque nós lemos que Jefté, ele não vai logo combater, entrar logo num conflito assim bélico com os amonitas, mas primeiro ele procura conversar, procura negociar, procura levar a melhor pelas palavras, pela negociação, para não entrar ali num conflito dessa hora. Então era um homem que era controlado, era um homem que era sábio, um homem que, portanto, fez exatamente isto. Infelizmente os amonitas não quiseram avançar, portanto, na peleja, o que realmente não foi bom para eles, mas estamos aqui a falar a respeito de Jefté no que diz respeito à sua pessoa, à sua personalidade, que realmente era um homem bom, um homem, também vemos aqui que era um homem bem qualificado, ele era um homem que conhecia a palavra de Deus, conhecia a história do povo israelita, e ele vai conversar porque os amonitas diziam que Israel estava tomando posse de território que lhes pertencia, e por isso que eles tinham ocupado essa parte do território que achavam que era deles, e que Israel em tempos haveria tomado posse indevidamente. Mas Jefté, conversando então com eles, vai realmente mostrar-lhes, argumentar com eles que de facto não era assim e que não estava em conformidade com a história, isso que ele estava a dizer. Portanto, ele faz um relato histórico que exatamente eles não tomaram a terra da mão dos amonitas, não pertencia aos amonitas, mas pertencia sim aos amorreus. E, portanto, não estava, o que os amonitas estavam a argumentar não estava correto. Mas estamos aqui a falar que Jefté tinha um bom conhecimento da história, um bom conhecimento, no fundo, podemos dizer, da palavra de Deus, no que se referia ao passado do seu povo. Também era um homem, nós vemos que era um homem de palavra, não é? Um homem de palavra honrada, porque ele fez um voto a Deus que se caso Deus lhe desse na mão os amonitas e desse vitória sobre os amonitas, que ele daria o que viesse... Portanto, quando tivesse chegado à sua casa, logo o que aparecesse diante dele, era isso que ele ofereceria ao Senhor como voto, não é, de gratidão a Deus. E ele cumpriu com a sua palavra, custou-lhe muito, porque o que ele teve que oferecer foi a própria filha, única filha que ele tinha, e o único filho, na verdade, e portanto, então, ele foi cumpridor, era um homem de palavra honrada. Também vemos que era um homem de oração, porque diz a palavra de Deus, nós mesmo lemos, que ele orava ao Senhor, ele orou a Deus em relação a toda esta situação, e portanto era um homem que realmente ele dependia de Deus, e ele até dizia, se Deus me der, não é? E se Deus me der, e portanto os amonitas na minha mão. Portanto ele dependia de Deus, ele confiava em Deus e achava que era Deus que dava todas as coisas e que estava consigo e com o povo para a peleja, dependia do Senhor. E também no homem sobre o qual estava o Espírito Santo. Nós lemos lá no versículo 29 deste capítulo 11 que o Espírito Santo estava sobre ele e o tomou exatamente para levar então à vitória sobre os amonitas, o que veio a acontecer. Amém?
se ele fosse realmente um homem, ou se não fosse um homem de valor, um homem capaz, um homem bem habilitado, os seus conterrâneos não o iriam procurar, não o iriam buscar para o fim que eles pretendiam. Mas porque exatamente era um homem capaz, um homem de valor, um homem habilitado, eles foram lá buscá-lo e assim aconteceu. E, portanto, eles foram felizes, não é? Ao fazê-lo, porque realmente Jefté, ele veio e trouxe libertação e isso foi uma alegria para todos, não é? Mas só porque realmente Jefté nasceu de uma mulher prostituta, não é? Eles o rejeitaram, os puseram à parte, os desprezaram, como nós já falamos, os expulsaram mesmo. Mas sabe que ele movido pela fé, confiante no Senhor, confiante em Deus, então ele levou a melhor sobre os amonitas, mas levou a melhor sobre o desprezo e a rejeição, porque isso é algo que inibe muitas pessoas. Ser desprezado, ser rejeitado e de uma forma injusta como ele foi, porque o argumento é que ele era filho de uma prostituta, mas ele não tinha nada a ver com isso, ele não era responsável por isso, ele não era culpado disso, o culpado disso era o seu pai, e portanto não era justo o que estavam a fazer, não é? Por isso mesmo, não é? Por realmente ele ser fruto de uma relação ilegítima da qual ele não era responsável, da qual ele não era culpado, ainda para mais que ele tinha valor para poder realmente estar nas lides do povo, o que só por causa dessa situação não quiseram, porque também havia outra questão ali. A verdade que havia ali entre os seus irmãos era o facto de que ele também ia dar um quinhão da herança, e eles não queriam que ele realmente tomasse essa herança, e argumentaram o facto de ele ser filho então de uma relação ilegítima. Então é isso que realmente nós vemos aqui na pessoa de Jefté, que ele pela fé, pelo poder da fé, ele venceu tudo isto, não é? Ele venceu o desprezo, a rejeição, venceu o ser vítima de uma injustiça, não é? O ser vítima também da inveja e portanto por parte dos seus irmãos, porque realmente, como eu disse, nós lemos a razão porque os irmãos, o motivo pelo qual os irmãos o quiseram desprezar, o lançaram fora e o expulsaram do seio da família, foi porque exatamente eles receavam que ele viesse a tomar posse de um quinhão que a partir se lhe iria de direito, porque com certeza, embora não fosse filho da mesma mãe, era porém filho do mesmo pai, e isso poderia dar direito realmente à parte da herança. E eles não queriam isso, não é? E infelizmente nós ainda assistimos a isto, que o aspecto material da vida pesa muito nas relações pessoais e familiares, não é? Muita gente se deixa levar pelo aspecto material e assim toma atitudes como estas, não é? De separação, de rejeição, de ruptura, de divisão, por causa de questões de ordem material. E de facto, realmente, Jefté foi vítima de desprezo, foi vítima de rejeição, foi vítima de injustiça, e isso é muito doloroso, isso fere muito, isso oprime muito a pessoa, e se realmente a pessoa permitir que isso tome conta de si, realmente vai limitá-la muito e vai fazer perder grandes realizações na sua própria vida, como realmente poder experimentar, no caso aqui, o plano de Deus na sua vida, porque o plano de Deus na vida dele era este mesmo, não é? Ele ser líder do povo, porque ele tinha condições e qualificações para tal, certamente Deus já ouviria falar no seu coração, percebia-se realmente a presença de Deus na sua vida, era um homem que tinha aquelas, como já falamos, aquelas qualidades e aquelas qualificações, bem capaz de poder assumir este tipo de responsabilidades e levar a melhor, e então ser uma bênção para o povo de Deus, para o seu povo. E realmente ele venceu pela fé. A fé é poderosa, não é isso que nós estamos a falar mesmo. A fé é poderosa, a fé não é algo que é inócuo, a fé não é algo que é abstrato. A fé nós não vemos, ela é invisível, ela pode ser um sentimento, mas é um sentimento que ativo na vida da pessoa, que realmente leva a pessoa a superar-se em muitas coisas e a superar situações destas que, em grande parte das pessoas, realmente como eu já falei, inibe e limita e faz a pessoa ficar derrotada e ficar a pessoa num canto e não querer saber mais das coisas. Mas o Jefté, havia nele fé em Deus, e até porque nós vemos mesmo assim, não é? Que realmente ele ora a Deus. Nós lemos no versículo 10 que, aliás, ele põe aqui Deus na conversa, não é? Com os anciãos, depois no versículo 11
ele fala mesmo com Deus, não é? Sobre aquilo que estava sendo apresentado e sendo proposto, e portanto ele tem a presença de Deus na sua vida porque o Espírito Santo estava sobre a sua vida. Então realmente ele era um homem que ele tinha, que dava lugar à fé, lugar à confiança em Deus. E isto acontece com muita gente, situações como estas, semelhantes a estas, e pode ser até o seu caso, não é? Pode ser até o seu caso, ter um caso assim semelhante ao Jefté, também ser vítima de desprezo, ser vítima de rejeição, ser vítima de injustiça, ser vítima de desconsideração, apesar do seu valor, apesar de você ter qualidades, ter virtudes, ter dons, ter talentos, e não lhe reconhecem, e talvez por algum motivo, talvez motivados pela inveja, por qualquer ordem de razão, você é posto à parte, você não é bem quisto, você é marginalizado e totalmente desprezado. Mas eu quero dizer que Deus é o Deus da justiça, Ele é o justo juiz, e os seus olhos estão postos sobre os justos. E então Deus certamente tem os olhos postos na sua situação, tem os seus olhos postos na sua própria vida. E você pode ficar aí confiante que Deus fará a justiça no seu tempo. Não se revolte, não se indigne, não dê lugar à ira, não dê lugar a um sentimento de vingança, e muito menos se entregue ao derrotismo e ao vitimismo. Não, mas creia em Deus e avance com Deus, dê lugar à fé. Você não vale, o seu valor não está naquilo que os outros dizem, naquilo que realmente os outros julgam. O valor está em si, está naquilo que você é, naquilo que você tem de facto, e acima de tudo você tem que saber que Deus conhece-o, sabe se você está de boa consciência, então fique quieto, fique sossegado. Deus está com os olhos postos em si, Deus vai operar, Deus vai fazer justiça, Deus vai o levantar, Deus o irá honrar, e portanto fique em paz, fique sossegado. E até mesmo que há uma situação que tenha corrido mal na sua vida, mesmo que você tenha errado, você que tenha pecado, não é? E os outros tenham apontado isso e o acusam disso, olhe, se realmente aconteceu, reconheça, peça perdão, arrependa-se, volte-se para Deus. Lembramos aqui Sansão, não é? Vemos o percurso de Sansão, foi descendente até que ir onde caiu, mas ainda naquele último instante, ou naquele último tempo, Sansão, ele lembrou-se de Deus, e certamente um Deus que era misericordioso e que era poderoso para realmente o ajudar naquele último tempo realmente a fazer aquela grande obra que ele fez ainda, não é? E portanto é este o mesmo Deus, o Deus de Jefté era o Deus de Sansão, e o Deus de Jefté e Sansão é o nosso Deus, é o seu Deus. Coloque os seus olhos nele, creia na sua misericórdia, creia no seu perdão, e levante-se e erga-se. E se caso realmente você está a ser vítima de justiça, como eu já disse, não é? Que realmente lembre-se que Deus é o justo juiz. Deus fará a justiça no seu tempo, e Deus vai fazer, e Deus vai operar. E mais uma vez exorto, não é? Para que você não dê lugar à ira, não permita que a raiva, o rancor, a raiz da amargura tome conta do seu coração, porque isso aí, você tem esses sentimentos por causa daquelas pessoas que lhe terão feito mal. Mas isso não cria dano algum nessas pessoas. Isso cria dano em si mesmo, dano na sua pessoa, dano no seu íntimo, dano inclusive até afastando o próprio Deus, porque Deus não aprova estes sentimentos. Ele é mesmo bem claro dizer que nós não devemos dar lugar a estes sentimentos. A palavra de Deus é bem clara ao dizer que estes sentimentos não se podem alojar no nosso coração. Nós podemos irar e revoltar, indignar-nos, pois com certeza sim, mas não devemos dar lugar à ira, como declara a palavra de Deus. Devemos controlar, como o Jefté fez. Jefté controlou, ele soube dominar-se e soube dar lugar a Deus, esperar em Deus, e Deus foi ao seu encontro, Deus foi lá buscá-lo onde ele estava, pela mão das mesmas pessoas que o puseram, que o rejeitaram. E ele até podia entrar em uma birrinha com eles. Vocês fizeram isso, agora aguentem-se. Não faça isso. É uma oportunidade que Deus estava-lhe a dar, e isso também são oportunidades que Deus está a dar. E quando realmente Deus operar em seu favor, e Deus realmente o usar poderosamente, quando Deus realmente levar à vida de vitória e o Deus o honrar, não dê lugar também à presunção, não dê lugar ao orgulho, nem dê lugar
a qualquer sentimento de superioridade sobre os outros e até começar a desprezar os outros. Não podemos pagar o mal que nos fizeram dessa maneira. Bem pelo contrário, devemos manter-nos humildes, gratos a Deus e numa postura de serviço para com os outros. E percebendo que é uma oportunidade de Deus, Deus está a colocar na sua mão para você o servir e para realizar grandes obras através da sua vida. Já dei aqui uma luz, não é? Pela fé nós podemos também dizer que Jefté venceu o vitimismo. Ele não se fez vítima e não ficou ali choroso e lastimoso e no queixume e na reclamação e na acusação dos outros. Não, de maneira alguma. Ele toma a oportunidade, levanta-se, ergue-se e avança e vai fazer esta excelente obra de pôr dali para fora os amonitas, libertar o seu povo, ser uma bênção para o povo de Deus, glorificando o nome do Senhor também, e foi isso que ele fez. Então, portanto, eu quero realmente animá-lo a você, pela fé, vencer estes sentimentos. Pode ter razão justa, mas olha, não vale a pena você ficar aí nessa vitimização, nessa reclamação, nesse queixume, no acusar os outros, e quando Deus está-lhe a dar uma porta, está-lhe a abrir uma porta para realmente você poder avançar, uma oportunidade tremenda de ser vitorioso, avance em nome do Senhor, pela fé, confie em Deus, creia em Deus, agarre esta oportunidade que Deus lhe ofereça e faça essa grande obra que Deus está a pôr na sua mão em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Seja um vencedor, dê lugar à vitória pela fé, creia neste Deus de justiça, creia neste Deus de oportunidade, creia que Deus está consigo e olhe, e assim seja consigo como foi com Jefté. Amém? Deus abençoe ricamente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém.